Fazendo um acompanhamento passo a passo sobre a execução do processo de preencher um vetor e mostrar os resultados de um vetor, o que tem dentro de um vetor. Eu tenho aqui três instruções, três formas de entrar valores para o vetor. Eu vou ignorar essas duas primeiras aqui inicialmente e vou me concentrar nessa primeira, onde é colocado valores fornecidos pelo usuário. O usuário digita, é lido esse valor e isso é colocado dentro do vetor. Inicialmente, o meu vetor aqui definido, ele tem tamanho 4. Então, logo no começo é criado esse vetor de tamanho 4, onde ele vai ter valores aqui quaisquer dentro da memória que não vê o caso, né? Que são os lixos de memória, mas ele tem algum valor aqui dentro que eu ignoro o que é, vou considerar que ele está vazio. Eu também queria aqui uma variável i, que eu utilizo ela para poder percorrer esse vetor, onde logo no começo aqui da estrutura for, ela começa recebendo aqui o valor 0. Vai ser feito o teste aqui se 0 passa no teste aqui, né? Se o 0 é menor do que 4, e ele é. Então eu vou fazer essa instrução aqui de scanf. Como funciona esse scanf? Para ilustrar essa questão do scanf, eu trouxe aqui o desenho de um teclado, para poder ilustrar que aqui o usuário vai digitar um valor, vai colocar um número ali qualquer, número 2, número 3, número 50, número 1000. Ele vai digitar esse valor e dar Enter, e quando ele faz isso, o teclado fornece a informação até de forma binária mesmo. Então ele vai receber lá, ele vai transformar isso daqui numa representação de zeros e uns. 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui um byte. Com isso, esse valor aqui assim binário, ele vai ter que ser interpretado como se fosse um número. Porque números inteiros, números floats, letras, tudo é representação binária. No caso, é dito aqui pelo scanf que essa interpretação deve ser como sendo um número de ponto flutuante, um float. Então, isso daqui vai ser entendido como um número qualquer do tipo float. Vamos supor aqui que é o número 1.5. Então, isso daqui vai ser transformado, vai ser interpretado como float, que resultaria no 1.5. É este valor que vai ser colocado na memória naquela posição do vetor. Que posição é essa? Vetor na posição identificada por 0. Aqui eu tenho os índices do vetor. Então, esse valor vai ser colocado aqui. E aqui recebe 1.5. Isso vai se sucedendo e preenchendo o restante do vetor da seguinte maneira. Quando acabar essa instrução, esse scanf, acabou o bloco do for, por isso ele volta aqui para cima. E ele vai fazer essa operação aqui de incrementar o valor da variável i em uma unidade. O i++ incrementa em uma unidade. Nesse sentido, esse valor aqui assim vai ser atualizado, ele é apagado, eu só vou riscar, mas ele é apagado e escrito lá o cálculo de 0 mais 1, que dá 1, então o i passa a ser 1. Ele refaz esse teste aqui e passa, porque 1 é menor do que 4, então ele entra de novo nesse bloco do for e faz novamente a leitura de um valor do teclado, passando por todo esse processo de reinterpretação dos valores que foram digitados, e digamos aqui que foi digitado o valor 2. Como é um float, mesmo que o usuário digite 2 e dê Enter, ele vai ser interpretado como 2.0, porque é um valor aqui assim inteiro, digamos assim, mas todos os valores dentro do vetor estão sendo interpretados como se fossem do tipo float. Acabou novamente as instruções dentro desse bloco do for, então ele volta aqui para cima, reinterpreta fazendo primeiro o incremento aí da variável i, que passa a ser 2. 2 é menor do que 4, passou novamente no teste, então mais uma vez lê o que veio do teclado, reinterpreta os valores para o binário entendendo como se fosse um float, e coloca na posição 2, vetor na posição 2 do vetor, o i vale 2, que é essa posição aqui, digamos que seja o valor 2.5. Acabou novamente o bloco do for, volta aqui para cima, incrementa novamente o valor da variável i mais uma unidade, passa a ser 3. 3 é menor do que 4, então novamente entra nesse bloco, onde lê o que veio lá do usuário, interpreta aquilo ali, transforma novamente para um float, que é do jeito que está sendo pedido, e coloca isso no vetor na posição 3, que é essa posição aqui do vetor. Digamos o valor 0. No caso, 0.0, porque é um float. Acabou o bloco, volta aqui para cima, incrementa novamente o valor da variável i, que passa a ser 4. Mas agora, quando se faz esse teste aqui relacional, 4 não é menor do que 4, então acabou a execução do bloco for, significa que ele vem aqui para o final e continua com o que tiver a partir desse ponto.
Neste caso, ele teria encerrado o processo de preencher o vetor ou de colocar valores dentro do vetor, porque esse novo trecho de código ele é responsável por percorrer o vetor para poder mostrar esses valores do vetor na tela. Mostrando uma outra forma de preencher esse vetor, desta vez mostrando com valores que vão ser atribuídos ao vetor, não vão ser lidos do usuário. Então eu vou ignorar essa forma aqui e essa outra forma, vou me concentrar agora nessa forma aqui, onde eu coloco no vetor um valor qualquer, né? No caso que assim eu vou estar gerando esse valor com valor sequencial. Como que vai funcionar esse código? Então eu inicio novamente com um vetor aqui, e eu tenho uma variável i. Essa variável i logo no começo do for vai receber o valor 0. O 0 é menor do que 4, então eu vou entrar nesse bloco do for, e dessa vez eu vou fazer o vetor na posição i receber um número vezes 10. Esse número é o número aqui que tiver na variável i. Então, isso daqui vai ser feito um cálculo. Esse cálculo aqui vai dar um resultado, né? No caso, ele vai fazer 0 vezes 10, que dá 0. Então, ele vai pegar o resultado desse cálculo, dessa operação aritmética aqui, que eu vou chamar aqui de espaço A, que é da onde tem a operação aritmética que foi guardado o valor, tá? Então, esse valor aqui, assim, 0 vezes 10, que deu igual a 0, ele vai pegar esse valor e vai guardar dentro do vetor. Como o vetor é um vetor de float, e aqui eu tenho inteiro vezes o inteiro, deu 0 inteiro mesmo, mas ele vai converter isso daí para um número float para poder guardar dentro do vetor da maneira correta. Tá? Então, porque o vetor é de float. Então, ele vai pegar esse 0 e vai guardar lá como 0.0000000, né? Mas aqui só, para mostrando simplificadamente, 0.0. Então, guardou esse valor aqui dentro. Em seguida, acabou o for, ele volta aqui para cima, vai fazer toda aquela reavaliação do for de novo, onde vai incrementar o valor da variável i, que passa a ser 1, passa nesse teste porque 1 é menor do que 4. Então, novamente, ele entra no bloco e faz essa operação aqui. Essa operação agora diz um valor diferente, né? Um cálculo diferente. Deixa eu apagar. Onde o valor desse cálculo é fazer o valor de i, que agora vale 1. Então, ele vai fazer 1 vezes o valor 10. Então, 1 vezes 10, que dá 10. Agora, ele vai pegar esse valor e vai guardar no vetor na posição 1. Então, nessa posição aqui. Então, ele vem para cá e coloca o 10 aqui dentro. No caso, 10.0, para poder fazer a atribuição desse valor. Passou no for, ele vai incrementar o valor da variável i, passa a ser 2. 2 é menor do que 4. Então, novamente, entra nesse bloco, onde ele vai fazer a outra conta. Onde ele vai pegar, agora, vai fazer o valor de i, que é 2, vezes 10. O resultado disso daqui dá 20. Então, ele vai pegar esse 20 e vai guardar aqui agora. Nesse lugar aqui, guardou o 20.0. Tá? Com isso, acabou a instrução aqui do bloco. Eu volto aqui para cima. Incremento para 3, uma unidade, passa no teste novamente, entro aqui de novo, onde eu vou fazer, mais uma vez, um outro cálculo, onde eu vou pegar o valor de 3, que é o valor que tem na variável i, multiplicar por 10, isso dá 30, e vou pegar esse valor 30 e vou guardar no vetor na posição de índice 3, que é essa posição aqui. Então, ele vem para cá e guarda aqui o 30.0. Tá? Com isso, terminando também as instruções que tem no for. Novamente, volto aqui para cima para reavaliar, incrementando o valor para 4. Agora 4 não é menor do que 4, então encerra aqui esse bloco, vem aqui para o final e ele faria o que vem em seguida, mas teria terminado aqui o processo de ler valores para o meu vetor. Dessa vez com valores aqui que foram baseados nessa expressão aritmética aqui, tá? Que acaba sendo sequencial porque é baseado num valor aqui que está sempre aumentando, né, com um passo aí sequencial de aumento. Tá? Então, aqui preencheria então o vetor com 0, 10, 20 e 30. Tá? Baseado nesse cálculo aqui que eu determinei. Mostrando agora uma terceira forma de preencher o vetor, desta vez com valores aleatórios. Então, eu não tenho interesse nessa forma, nem nesta daqui. Eu tenho interesse em fazer uso aqui dessa função rand, que vai gerar um número aleatório. Tá? Nesse caso, a função começa novamente com um vetor aqui assim, de tamanho 4. Eu tenho uma variável i, que logo no começo do for ele recebe 0. E desta vez o meu vetor na posição 0 vai receber o resultado deste cálculo aqui.
só que este cálculo ele é baseado no valor, num valor aleatório, num valor qualquer. Então esse valor aleatório pode ser o 0, pode ser o 20, pode ser o 100, tá? Vai ser um número qualquer aqui, que eu vou fazer essa operação aritmética, no caso pegando o resto da divisão, para pegar esse resultado e guardar dentro do vetor. No caso, a função rand, ela vai gerar um número qualquer, digamos que seja o número 1000 mesmo, então nessa minha área aqui que eu estou reservando para poder fazer os cálculos, uma área aritmética aqui, digamos que ele sorteou o número 100, 100 resto de divisão por 10 dá igual a 0. Então ele guardaria aqui dentro do vetor o 0.0. Acabou o for, ele vem aqui, vai reavaliar, vai fazer todo aquele processo que já foi visto, incrementando esse valor até não passar mais nesse teste, e para cada vez que fizer esse processo, ele vai fazer um novo cálculo. Então, querendo ou não, é uma forma parecida com o que se tinha antes, na forma sequencial, mas agora esse cálculo está sendo baseado não num valor que aumenta sequencialmente, mas sim em algo que se baseia num sorteio de um valor para poder fazer o preenchimento. Mas a ideia é bem parecida. Ele vai fazendo um novo cálculo, é uma outra forma de fazer o cálculo, baseado nesse número aleatório, só que esses resultados que forem gerados aqui aleatoriamente, eles vão sendo colocados dentro do meu vetor, tá? Conforme for sendo feito o cálculo. Então vai gerando o cálculo ali, vai gerando novos números. Nesse caso que assim, sempre do intervalo entre 0 e 9. Tá? Então, digamos que ele poderia gerar esse número aqui também. Tá? Então ele gera um número qualquer dentro do intervalo, porque eu utilizei aqui o resto da divisão por 10. Explicado agora todo o processo de entrada de valores, ou 3 formas de entrar valores, bastante comuns de entrar valores aí para um vetor. Então, para mostrar como que é a saída, né, como que se mostra esses valores do vetor na tela, eu desenhei aqui assim o meu prompt de comando de saída, onde vão aparecer os valores, e começa então a execução desta linha de código aqui, após eu ter feito a leitura de valores nesse bloco aqui anterior. Nesse sentido, eu inicialmente, quando eu começo esse for, a primeira coisa a ser feita é zerar o valor da variável i. Então aquele valor da variável i vai começar, né, de novo com 0, vai ser inicializado com o 0. Eu comecei aqui na linha de baixo, mas aqui é o valor do i. Ele vai passar nesse teste, o i é menor do que 4, por isso ele vai mostrar o vetor na posição i, que é a posição que está com o índice 0, que seria esse valor aqui. Vejam que a saída é pedido para interpretar como se fosse desse formato aqui, onde eu vou ficar esperando um número float. Então eu estou dizendo aqui que é para deixar um número aqui, então esse lugar aqui está reservado para um número. E é para deixar um caractere de espaço. Tá? Aqui não dá para ver, né? Mas eu vou desenhar aqui com 3 pontinhos, que seria um caractere de espaço aqui para ser feito. No lugar aqui que está reservado para poder colocar o float, ele vai colocar esse número aqui, com uma formatação bem específica, porque eu pedi para colocar só com uma casa depois da vírgula. Tá? Então, por mais que eu tenha desenhado aqui que esses valores tem só uma casa depois da vírgula, né, efetivamente esse número aqui ele está armazenado assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse daqui, por exemplo, o 2.5, 2.5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu exagerei, tem um a mais, né? Vamos cortar. Mas ele tem 6 casas de precisão, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu estou formatando só a saída. O número vai continuar sendo armazenado no vetor com todo aquele tamanho dele, com todas aquelas 6 casas de precisão decimal. Só que na hora de mostrar na tela, eu estou dizendo que eu só quero mostrar uma casa depois da vírgula. No caso, depois do ponto aqui, porque considera aqui assim o decimal aqui como sendo o ponto. Nesse sentido, então aquele valor lá, que é aquele 1.5000000, ele vai ser interpretado só como 1.5 do jeito que eu desenhei aqui na escrita, na minha modo de escrita. Então aqui eu vou substituir nesse espaço por o 1.5. Certo? Acabou o for, o bloco do for, então ele volta aqui para cima para reavaliar, onde ele incrementa o valor da variável i, que passa a ser 1. 1 é menor do que 4, passou novamente do teste, então novamente ele faz isso. Onde ele vai colocar, ele separa aqui na formatação, dizendo que ele vai mostrar um número float, e depois um espacinho em branco. Tá? Conforme está aqui pedido, aqui tem um espacinho em branco. E o que ele vai mostrar no lugar desse float aqui? Ele vai mostrar o vetor na posição
1, porque o valor do i vale 1. Então ele mostra que o vetor na posição 1 com uma casa depois da vírgula. Então ele mostra aqui o número 2.0, então aqui ele substitui por 2.0. Acabou o for, incrementa o valor da variável i, agora passa a ser o número 2, 2 é menor do que 4, passa novamente no teste, onde ele reserva um espacinho para colocar o número e um espacinho em branco, onde no lugar aqui desse número ele vai colocar o vetor na posição 2. Vetor na posição 2 é o 2.5. Acabou o for, volta aqui, incrementa novamente o valor de i, que passa a ser 3, i é menor do que 4, então ele entra novamente e faz essa instrução, onde ele reserva um espaço para mostrar um número float e coloca um caractere de espaço. No lugar desse valor do float, ele coloca o vetor na posição 3, que é esse valor aqui, que é o 0.0. Acabou o for, o bloco do for, reavalia, incrementa o valor do i, passa a ser 4, 4 não é menor do que 4, então acabou o for, ele vem aqui para o final e faz o que tiver em seguida. Que neste caso não tem mais nada, acabou, né? Já tem a instrução aqui que finaliza o bloco também da função principal, então encerrando aqui o algoritmo, então a saída que apareceria na tela seria algo nesse sentido. Lógico que a gente não vai ver tudo isso aqui, vai acabar vendo isso daqui, 1.5, 2.0, 2.5 e o 0.0. Esse seria o resultado que estaria aparecendo, mas eu gosto aqui de destacar toda a formatação que acontece antes. Tentei explicar o melhor possível esse processo, tá? Para poder ficar bem claro ali, por mais burocrático que seja, mas tudo que acontece é isso daqui que está acontecendo nesse trecho de código que foi avaliado.